Meus amigos, hoje é matar ou morrer. Vamos aí falar um pouco aí sobre esse jogo Vasco e Fortaleza e também falar aí dos desfalques para essa partida. Bom, pessoal, peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, é muito simples, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, dar uma força enorme aqui pro nosso canal. Peço também para você ativar o sininho das nossas notificações. Bom, pessoal, o Vasco enfrenta hoje às 4 horas da tarde o Fortaleza em São Januário. E tem aí uma meta que tem que ser bastante eficaz, porque não pode vacilar mais, cara, não pode perder pontos em São Januário e tem que vencer ou vencer hoje o Fortaleza. Não tem outra opção. Jogo em casa, o Vasco tem que mostrar que manda em São Januário e ficar com os 3 pontos dessa partida, porque a gente já está na 15ª colocação, apenas 5 pontos da zona do rebaixamento, isso porque o Cruzeiro e o Ceará ainda não jogaram. Se eles vencerem seus jogos e o Vasco perder, a gente fica aí mais ou menos 2 pontos da zona do rebaixamento. Isso será inaceitável, já que a gente chegou a estar 8 pontos da zona do rebaixamento. E a gente já viu ontem o Fluminense nos passar. Hoje, domingo, antes do jogo contra o Fortaleza, o Vasco é o pior time do Rio de Janeiro aí, colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. É uma vergonha, é inadmissível a grandeza do Vasco passar por essa situação mais um ano, todos os anos, né, meus amigos? Quantos anos mais a gente vai ver o Vasco lutando apenas para não ser rebaixado? Mas hoje enfrenta o Fortaleza aí com a esperança, né, de nós torcedores que praticamente devemos aí encher São Januário, eu acredito nisso, e para apoiar o Vasco, porque mais uma vez o torcedor deve depositar sua confiança nesse time para ver se o time reage, né? Porque a gente deu uma caída gigantesca aí nas últimas 2 rodadas. O futebol do Vasco deu uma caída gigantesca, não tem recuperação dentro do jogo. O Vasco parece muito pragmático, muito simples, jogando com a bola nos pés e não passa perigo a algum adversário. Quando passa perigo, os atacantes perdem chances inacreditáveis. Bom, e hoje o Vasco deve entrar aí a campo com o Fernando Miguel, com o Iago Pikachu, Oswaldo Henriques e o Castan de volta aí na zaga. Danilo Barcelos na esquerda. Esse seria o nosso sistema defensivo. No meio campo aí o Richard, primeiro volante, o Andrei no lugar do Raul, que mais uma vez não vai jogar, e o Marco Júnior. Na frente, o Rossi, o Thales Magno, aí o Marrone volta no lugar do Ribamar. Essa é a provável escalação do Vasco, a escalação que saiu aí na mídia como provável escalação. E torcemos para que esse time vença o Fortaleza, porque é essencial, cara, não dá mais pra gente vacilar. E vamos ter o desfalque aí do Raul, como eu já disse na escalação. Foi detectado que no exame que o jogador poderá ter uma lesão caso entre nesse campo. As chances dele ficar contundido nessa partida seria grandes. Aí o Vasco decidiu poupá-lo para essa partida para que ele recupere aí a sua força e consequentemente a sua musculação aí, para que não tenha nenhum tipo de lesão e desfalque o Vasco por mais rodadas. E também o Fred Guarim não foi relacionado para essa partida. O jogador ainda entra em forma, ainda busca o melhor condicionamento físico e não irá participar desse jogo contra o Fortaleza. Meus amigos, vai ser um jogo duro, vai ser uma pedreira, porque o Fortaleza não é baba, não é uma Chapecoense e muito menos o Avaí, que o Vasco deixou aí de ganhar pontos. Vai ser um jogo muito difícil. O Rogério Ceni é um técnico estrategista, deve conhecer bem esse time do Vasco, ele é estudioso e vamos ver o que vai acontecer, porque não dá mais para vacilar. Eu também queria parabenizar aqui os jogadores do Vasco que abriram mão dos seus salários para que o Vasco pague os funcionários do clube, né? Os funcionários estão aí sem levar o que comer para sua família, sem dar presentes aí para seus filhos, né? Ontem foi Dia das Crianças e os funcionários do Vasco não tinham um centavo no bolso. E, mais uma vez, parabéns aos jogadores, né? Porque, sem ironia, parabéns aos jogadores, porque eles merecem palmas mesmo por essa atitude gigante. A presidência do Vasco é atitude de nanico. Não adianta, não tem nada de gigante na diretoria do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você espera dessa partida contra o Fortaleza e também comenta aqui sobre essa atitude maravilhosa dos jogadores do Vasco. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando aí que no final do jogo tem pós-jogo aqui no nosso canal. Tamo junto e tomara que o Vascão vença aí 2-1, porque todo jogo a gente toma gol. Tamo junto, é nóis.